Bom, pessoal, eu sou o professor João Figueiró e vou fazer a mediação aqui da palestra do Luiz, que vai ser sobre fundamentos de telemedicina. Então, o professor Luiz, né, o Luiz Pires, ele é professor do curso técnico de informática e também é coordenador geral aí, do curso técnico de informática. Então, Luiz, passo a palavra para você e boa palestra. Obrigado, professor João. Pessoal, voltando então aqui agora no novo formato ali, trazendo para vocês aqui uma visão particular ali sobre telemedicina. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz, eu já trabalho na ESA faz 3 anos, aí, indo para 4 anos. Eu tenho uma vida de experiência na área da saúde, trabalhei por um tempo em hospitais, cuidando da parte de tecnologia, e desde 2011 eu tenho dado aula para o curso técnico de enfermagem, voltado para as áreas de sistemas de informação em saúde e telemedicina. Então é uma área que eu tenho aí um carinho muito grande, um cuidado muito grande, porque começou muito pequenininho, então a gente percebeu que a telemedicina ela veio ganhando espaço muito, muito devagar e de repente explodiu. E esse tipo de tema, eu já tenho falado sobre ele já faz pelo menos aí 3 a 4 anos, dizendo que um dia nós chegaríamos num ponto de maturidade da telemedicina e que seria uma questão essencial, que seria de uma forma muito, muito singela, seria algo tão comum quanto o atendimento médico presencial. Então, a ideia hoje é trazer para vocês alguns parâmetros da telemedicina, explicar mais ou menos como que funciona a atuação da telemedicina e mostrar para vocês ali como esse nicho de mercado é gigante, tanto para a área de quem é técnico na área de TI, por exemplo, que tem aí grandes possibilidades ali, entendendo que quase 70% do consumo de tecnologia hoje é feito para o pessoal da área da saúde, então o pessoal da saúde consome muito isso. E se você é um profissional da área da saúde, onde você tem que se atualizar, aonde você tem que entender da sua especialidade, mas aplicando aí recursos tecnológicos, tudo bem? Então, para a gente poder começar isso, a pergunta que não quer calar, né? O que é telemedicina? Vamos entender primeiro o que é esse conceito de telemedicina. Então, para que você não se confunda, telemedicina é qualquer ação médica que seja feita à distância. Ou seja, o médico não está fisicamente, ou então o colaborador da área da saúde, que não é só médico que vai atuar na área da saúde, ele fisicamente não está com o seu paciente, porém ele tem a condição de fazer diagnósticos, de entender o quadro clínico do paciente e, portanto, fazer aí as suas recomendações, a sua atuação médica. Então, a telemedicina ela contribui aí muito com toda a questão da evolução da saúde, então ela permite aí que coisas aconteçam em várias frentes, que nós vamos falar um pouquinho para frente, mas a telemedicina, de fato, ela é a condição técnica, a condição de que o médico ou então o especialista não esteja presencialmente com o seu paciente, porém dando a mesma assistência ou até mesmo com mais qualidade ao seu paciente. E outra questão também que envolve a telemedicina não é simplesmente o uso de pessoas, mas o uso de sistemas também. Então, a telemedicina proporciona, por exemplo, uma aproximação muito maior, não só do médico, mas também da condição médica, ou seja, do tratamento que está sendo utilizado, da terapêutica que está sendo utilizada por meio de canais virtuais. E, para simplificar isso para vocês, o médico, por exemplo, pode fazer uma prescrição dentro do seu quadro de saúde e te dar alertas, por exemplo, de medicações que você pode estar utilizando aí de acordo com a necessidade. Ou seja, o médico em si ele não está fazendo a ação naquele momento, mas o sistema está fazendo por ele para manter uma rotina de tratamento do seu paciente. Então, são elementos que formam a telemedicina que tornam ela muito importante no nosso contexto. E se tratando de pandemia, que é o momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento aqui, a monitoração de pacientes, até mesmo contato com os pacientes, por não ser possível a presença, então a telemedicina acabou ganhando uma força gigante justamente por conta da condição que nós nos encontramos agora. Então, para que você possa entender aí as vantagens que nós temos aí com esse tipo de ação, hoje em dia é muito importante, e a gente já tem aí apoio de sistemas de informação em saúde atrelados à telemedicina que permitem, por exemplo, você organizar as informações de um paciente, diferente de prontuário de papel, que ainda é utilizado, mas agora praticamente está sumindo. Você tem a condição de ter aí as informações organizadas aí do seu paciente. É possível você também
tem uma aproximação muito mais próxima ali do corpo médico e do paciente, ou seja, antes todo mundo estava, sempre era necessário um médico que era responsável por aquele caso, você tinha os especialistas que davam a contribuição para aquele caso, você tinha um corpo de enfermagem que cuidava da terapêutica, do tratamento, e hoje você tem uma aproximação muito maior, porque todo mundo pode estar envolvido no mesmo ambiente virtual tratando desse paciente, ou seja, é otimizadas as rotinas dentro disso. Então, os exames e informações também agora já funcionam com fluxos diretos de informação, então eu não preciso mais daquela antiga, o pessoal falava muito da chapa que a gente fazia com a radiologia, que a gente sabe que é o exame, né? A gente tem agora a condição, por exemplo, de receber isso de forma digital, direto na máquina do médico, então não tem mais essa perda de dados que poderia acontecer. Isso torna o atendimento muito mais ágil, porque tanto o paciente quanto o médico têm acesso à conectividade, acesso a equipamentos que permitem aí agendamentos, atendimentos. Então, até mesmo a própria triagem é feita de forma mais rápida, usando ferramentas digitais. Isso também permite que você auxilie na prevenção e tratamentos de doenças, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Existem ferramentas de diagnósticos que já permitem você ter uma visão macro sobre o seu paciente. Então, por exemplo, existem equipamentos de monitoramento cardíaco, equipamentos que permitem aí essa visualização já com a pessoa, e o médico tem dados, logs que vão sendo gerados, entregues para ele. Por exemplo, aquelas bombas de insulina que são automáticas, que permitem aí que os pacientes com diabetes tenham um controle sobre o que está sendo distribuído no seu corpo com insulina, e também tem alertas que são periódicos enviados aí à distância aí pelo dispositivo. E também você consegue acompanhar melhor aí a atuação do seu paciente, consegue acompanhar como que está sendo a evolução do seu quadro clínico, e também é possível você emitir alguns laudos aí à distância. Não necessariamente você precisa estar aí presencialmente para poder fazer emissão tanto de laudos por avaliação de imagens, por exemplo, e também você pode também já diagnosticar em alguns casos, e também você já pode até mesmo fazer algumas receitas ali. Então, é uma área muito gigante, uma área que tem crescido bastante, e basicamente é a introdução da tecnologia dentro da ação médica para que possa acontecer os atendimentos. Para que vocês entendam, então, as frentes ali, os pilares principais da telemedicina, a primeira coisa é tratar o atendimento ao paciente, que é a prioridade da telemedicina, promover também estudos de ensino e pesquisa, ou seja, a telemedicina também ela trabalha como uma rede colaborativa entre médicos e especialistas. Nem sempre o médico naquela localidade tem a experiência necessária para poder conduzir aquele quadro clínico. Então, com a telemedicina, é possível que outros profissionais de outros países, ou até mesmo de outros estados, tenham condição de referendar ali o diagnóstico do médico, ou seja, apoiá-lo nessas decisões, para que ele possa estar trabalhando. E nesse momento de pandemia, a telemedicina está sendo usada de uma forma colaborativa muito linda, que são as soluções aí para a Covid-19. Então, nós temos aí pelo menos 70 projetos acontecendo ao mesmo tempo, buscando uma vacina, buscando uma alternativa, ou trazendo plasma de sangue de pessoas que já estão curadas, ou então mesmo tentando procurar medicações que possam bloquear a entrada da célula do Covid. Então, existem aí vários processos que estão acontecendo agora de pesquisa e estudo que só são possíveis devido à telemedicina, ou seja, devido a pesquisadores e a médicos e a especialistas que estão se conversando de maneira remota, proporcionando aí resultados de estudos que estão sendo feitos, e até então trazendo novas possibilidades aí para o combate da Covid-19. Então, entendendo esse aspecto todo, então o estudo, ensino e pesquisa, ele permite, então você tem a condição de não presencialmente estar com o seu mentor, ou então com a sua equipe, e mesmo assim produzir aí pesquisa científica suficiente para trazer resultados, tá certo? Outra função também da telemedicina é você promover aí ações de prevenção de saúde. Então, com a telemedicina é muito mais fácil eu entrar em contato com as pessoas. Nós todos aqui hoje, nesse momento, somos alvos de telemedicina. Então, vocês estão recebendo orientações, por exemplo, de usar máscara, lavar as mãos e evitar aí o contato com as pessoas, se isolar nesse momento de isolamento social. E tudo isso chega para você, chega para a pessoa em formato de prevenção por ambientes virtuais. Ou seja, nós, de um jeito ou de outro, já estamos sendo afetados aí pela telemedicina. E também existe, como eu falei um pouquinho antes, a resolução cooperativa aí de casos especiais,
que é a junção de especialistas ali que tentam resolver um quadro clínico ou um quadro médico ali com um pouquinho de dificuldade. Então, imagine uma situação de, por exemplo, eu sou um clínico geral numa cidade do interior e eu atendo ali 1.000 habitantes, e de repente eu tenho um problema grave ali de risco, por exemplo, em questão de pronto-socorro, então um problema grave ali, e eu não tenho condição de transportar ali esse paciente. Então, eu posso entrar em ambiente virtual com um médico especialista, em um hospital, por exemplo, de referência em São Paulo, e esse profissional pode me dar ali algumas recomendações ali, lógico, a decisão sempre vai ser do médico que está com o paciente, isso é universal, mas ele pode me auxiliar nos procedimentos que eu posso estar fazendo ali em casos ali de emergência, de urgência, então até mesmo em casos periódicos. Tudo bem? Seguindo aqui, então, as oportunidades aí para a transformação com TI. Então, o que muda aí nesse quadro aí a partir de agora? Então, a primeira coisa é o acesso, né? Então, você consegue promover a saúde ali em locais que são de difícil acesso com a telemedicina. Então, nem sempre a gente tem um quadro de especialistas muito grandes nas localidades. Então, geralmente, em grandes metrópoles, você tem uma concentração maior. Em lugares mais espaçados, você tem uma menor concentração. Então, com a tecnologia, clínicas e hospitais têm condição aí de ter acesso à informação dos pacientes e também de utilizar essa oportunidade aí para poder trabalhar com a resultabilidade, certo? Também você tem uma eficiência maior, justamente porque você tem aí condição de ter pares que auxiliem ali no diagnóstico, que torna ele muito mais rápido, muito mais eficaz. Você tem uma qualidade de serviço sendo apresentada, porque você, com o diagnóstico mais assertivo, com esse apoio, você tem condição aí, então, de tratar melhor aí as terapêuticas, né? Então, traz qualidade. E o custo também, ele é muito menor. Então, se você for olhar no ambiente de saúde pública, a telemedicina pode ser aplicada para poder contratar pessoas que são das áreas específicas, diminuindo talvez a necessidade física de especialistas ali naquele quadro, naquele momento, tá certo? Por isso que o corpo de enfermagem é tão importante, porque muitas das situações orientadas por médico podem ser aplicadas aí pelo corpo de enfermagem, então pelas outras áreas. Seguindo, então, nós temos, então, essas 4 formas aí de atuação mais próximas ali. Entre elas, nós temos a teleassistência, que seria aí um monitoramento constante ali dos pacientes na sua residência. Então, a gente pode controlar, por exemplo, doenças crônicas, pode controlar o andamento de resultados, você pode controlar aí várias questões ali pela internet, mesmo com a conversa com o seu paciente. Casos, por exemplo, ali de situações que precisam de especialistas, por exemplo, de psicologia ou de psiquiatria. Esses atendimentos já podem ser feitos quase 100% em telemedicina, porque não necessita aí desse contato humano obrigatório. Então, você pode fazer também monitoramento. No caso de Covid agora, os pacientes com Covid estão sendo monitorados aí, utilizando ferramentas como, por exemplo, Skype, WhatsApp. Então, esse controle da saúde pública está sendo feito agora com teleassistência. Então, isso permite aí uma agilidade muito maior. Em questão de teleeducação, a gente tem aí a condição também de profissionais de saúde, profissionais de tecnologia estarem aprendendo um pouco mais sobre esse contexto de mercado, entendendo aí como que eles podem estar se preparando, o que tem de mais atual, e não necessariamente eu preciso estar presencialmente com o emissor dessa informação. Então, por exemplo, na área da saúde é muito comum você ter a implementação de sistemas, e nem sempre eu preciso estar com o palestrante para poder entender o que está acontecendo ali naquele contexto. Eu posso estar à distância e aprender da mesma forma. Então, a teleeducação ela é uma forma muito importante de capacitação e os grupos médicos ali que existem, eles também trabalham muito na teleeducação justamente por conta da facilidade e não ter que se deslocar aí para os locais. Então, o que era antes uma coisa muito difícil de alguns aceitarem, né, que era a questão de você utilizar esses recursos, agora acabou se tornando praticamente obrigatório, por isso a educação também ela avançou bastante aí na telemedicina. Também nós temos aí teleconsultas, né, que é a questão de você ter as opiniões médicas ali para poder atuar na terapêutica do paciente. Então eu posso aí ter contatos ali com outros médicos e dar o diagnóstico, e também eu posso atender o paciente diretamente, caso eu tenha condição de, dentro do quadro que ele se encontra, e cada caso é um caso, mas existe a condição aí de você fazer esse atendimento ali já por ambientes virtuais. E também a emissão de laudos, né? Então, em todo o território nacional a gente tem aí a emissão de laudos aí, geralmente por imagem,
E hoje acontece muito para o pessoal da radiologia, que você tem aí centrais de imagem, que as informações chegam de diversos hospitais, e aí o médico consegue fazer essa emissão desses laudos. Os profissionais de radiologia podem receber essas informações, preparar as imagens, e o médico pode, então, estar fazendo seus laudos aí à distância, sem nunca ter visto, às vezes, o paciente, e você consegue trazer aí soluções aí em radiologia. Continuando aqui, pessoal, uma experiência de sucesso na telemedicina, eu queria compartilhar com vocês, e aqui em São Paulo e na América Latina foi quem começou a levantar essa bandeira, foi o Hospital Israelita Albert Einstein. Eu tive a oportunidade de estar com eles aí em alguns momentos ali falando sobre esse assunto, e no nosso estado aqui, que é São Paulo, a gente tem aí algumas questões que foram muito evidenciadas para o uso da telemedicina em algumas questões. Então, dos programas de telemedicina que foram apresentados, que são utilizados, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Alguns a gente pode destacar ali de imediato, sendo que outros tantos estão surgindo agora por conta da necessidade ali da Covid-19. Então, para que você entenda quais são os tipos de serviços mais comuns da telemedicina, o programa de reeducação alimentar, por exemplo, que pode ser feito com profissionais de nutrição, à distância com os seus pacientes, isso não tem nenhum problema. Você tem também o cuidado e monitoramento com diabetes, então existe aí um apoio por ferramentas tecnológicas que permitem você fazer o controle da diabetes, explicar como funciona o autocuidado, trabalhar o processo educacional desse paciente com essa morbidade. Então isso tudo permite um controle muito maior aí com esse tipo de questão. O Telebaby Care, que é muito interessante para os pais aí de primeira viagem, como eu, que seria a possibilidade das enfermeiras e do corpo médico até acompanhar ali o cuidado dessa criança quando ela acaba de nascer, explicar para os pais como deve ser conduzido, a hora do banho, os cuidados de limpeza, os cuidados de sono, a rotina da criança, tudo isso trabalhando por teleconferência e até mesmo acompanhando o desenvolvimento dessa criança aí com o passar dos dias. Então, em vez de levar a criança o tempo todo no médico, você tem condição ali de fazer esse tipo de trabalho com o Telebaby Care. Também temos aí a telecessação do tabagismo, que é um trabalho aí para você atender pessoas que tenham interesse de largar vícios, né? Não necessariamente tabagismo, apenas o cigarro, mas também outros tipos de vício. Então, esse tipo de comunidade pode ser criada dentro da telemedicina. A opinião especialista que eu já comentei com vocês, né? Que seria aí a condição de você ter especialistas na área dando um atrativo ali a mais, ali, dando uma alternativa a mais para o médico que está trabalhando ali, certo? A telereabilitação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é uma forma de você trabalhar alguns tratamentos em fisioterapia com o seu paciente, às vezes para reabilitá-lo de alguma situação. E a telepsicologia aí, que tem aí dominado aí por muito tempo, foi a que mais utilizou aí a telemedicina, que é você ter condição aí de tratar problemas emocionais existentes ali de maneira breve, de maneira rápida com o seu paciente, manter um contato acontecendo. E desmistificando um pouco, a telemedicina ela não tem uma ferramenta específica. É um conjunto de ferramentas que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas são várias ferramentas que são possíveis para ser utilizadas, e algumas eu posso até mostrar para vocês depois, tá bom? Continuando aqui, então, nós temos aí alguns exemplos práticos ali na área clínica, na área educacional e na área administrativa dos hospitais. Então, na área clínica, por exemplo, eu posso trabalhar com os departamentos de cardiologia, psiquiatria, dermatologia, oncologia, oftalmologia, enfermagem, radiologia, nefrologia, patologia e até mesmo com serviços ali de emergência e salvamento, certo? Então, são as áreas aí que a gente pode tratar, sendo que outras tantas vão surgir aí a partir dessas necessidades. Na parte da educação, nós temos aí a teleeducação, que está sendo muito utilizada, a parte de investigação, aí, de diagnóstico também está sendo muito trabalhada, a educação médica contínua, ou seja, hoje o médico, para poder ser atualizado 100% em tudo, ele precisaria estudar mais de 400 horas por dia, e o dia não tem 400 horas. Então, existe aí uma forma de você utilizar serviços de pesquisa, serviços de estudo, até mesmo por aplicativos que permitem que o médico continue se atualizando ali, não com tudo isso que acabei de mencionar, mas com aquilo que é mais relevante para aquele momento.
Então, você também consegue trabalhar com a sensibilização da comunidade, ou seja, criar momentos ali com a comunidade para poder vocês conversarem um pouquinho, e é importante entender que todo hospital, toda clínica, toda UPA, ele é um patrimônio daquele bairro, daquela cidade, então é importante que a comunidade tenha participação. E também temos aí programas de apoio a diabético, programas de bem-estar e programas de reeducação alimentar. E no administrativo também existe aí os registros interinstituições, que é muito importante. Então, a telemedicina apoia, por exemplo, você ter ali dados de pacientes que estão ali dentro da parte clínica, a parte de centro de diagnóstico, a parte dos setores. Então, esse registro automatizado também permite aí uma evolução muito grande. E também os registros aí do doente, ou seja, os prontuários eletrônicos do paciente, que permite informação rápida e fácil, acessível ao corpo médico, ao corpo de enfermagem, ao corpo de especialistas. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre a telemedicina aí, nos apoios às instituições de saúde e escola. Nós temos aí 3 vertentes que são muito utilizadas aí pela telemedicina. Um deles é o ambulatório virtual, que permite aí você tratar, você reduzir aí os afastamentos em decorrência de problemas de saúde, então você permite você ter uma proximidade muito mais próxima ali do seu médico. E também é importante você entender que algumas questões podem ser diagnosticadas mesmo à distância. Então, por exemplo, o paciente está ali com uma queimadura simples, ele pode ser tratado ali à distância por orientação médica. Às vezes ele está com febre, com dor de cabeça, então às vezes tem algumas questões ali, como uma gripe, como uma virose, que pode até ser diagnosticada à distância. Nesse momento de pandemia, alguns sintomas como da Covid podem ser meio que pré-detectadas à distância também. Então, o paciente está tendo aí algumas questões ali com febre, dor de cabeça, enfim, um quadro ali estabelecido, e de repente começa a ter também um quadro aí de respiratório, então é um grau de possibilidade muito grande de ter sido contaminado com a Covid. Então, o médico já pode fazer esse pré-diagnóstico aqui antes de orientá-lo a ir procurar um local de saúde ali para ser tratado. Então, esse tipo de serviço pode ser feito aí como preventivo, ou até mesmo para poder acalmar o pessoal, falando, não, amigo, tá tudo certo, você ainda não tem os sintomas que poderiam ser suficientes para te encaminhar para uma unidade de saúde. Então, esse tipo de ambulatório virtual ele permite aí você trabalhar com essa questão. A opinião especializada, que seria esse conjunto de médicos atuando aí para poder trazer, de fato, aí uma resolução colaborativa para os diagnósticos, né? E a emergência e urgência também. Então, às vezes, você tem aí serviços aí de pronto-socorro com situações gravíssimas que tem que, na hora, saber de especialistas, por exemplo, de neurologia ou de cardiologia, o que deve ser feito. Às vezes, os médicos que estão ali para pronto-socorro não têm essa expertise ali suficiente para poder resolver aquele quadro clínico, então entra em contato com um outro especialista de um hospital de referência, talvez um pouco maior, como o Albert Einstein, por exemplo, e naquele mesmo momento você tem aí condição de debater o assunto e já resolver e salvar vidas aí de forma muito mais rápida. Sobre reabilitação também, que a gente tinha falado um pouquinho antes, existem maneiras de você, por exemplo, tratar aí situações aí de fisioterapia de maneira à distância. Então, a telereabilitação ela permite que você continue tratamentos que nem sempre vão ser feitos ali de forma presencial e, se for possível, podem acontecer de forma remota. Logicamente, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, com orientação médica, com orientação dos especialistas, mas é possível, por exemplo, se tratar algumas questões como dores crônicas ali, como doenças neurais, como neuropatias, escleroses e paralisias. É possível também trabalhar com doenças oncológicas, então, questões de equilíbrio, perda de função motora, então é possível fazer tratamentos à distância com o seu especialista. Questões pré e pós-operatórias também podem ser tratadas, doenças cardiopulmonares e até mesmo o atraso de desenvolvimento de crianças que podem estar demorando muito para poder se equilibrar, apoiar, virar, sentar, andar. Então, são questões que podem ser tratadas aí pela reabilitação, e há um mercado aí que tem inovado bastante, né? Essa não necessidade de presença, talvez, ali do fisioterapeuta, para questões que sejam simples, que podem ser rotineiras ali na vida do paciente. Continuando também, nós temos aí as referências, né? As tecnologias referências aí na telemedicina. Então, o que nós temos aí de aplicativos? Acho que esse é o primeiro ponto, porque os aplicativos, os apps, eles dominaram aí como um todo vários setores aí da medicina, né? Então, os aplicativos de monitoramento cardíaco foram os primeiros aí a se popularizar, então as pessoas aí têm agora
smarts aí, os relógios aí que têm condição de monitorar esse monitoramento cardíaco. Em casos que são complicados, podem ser alertados ao médico. O aplicativo de controle de medicação, que permite você ter aí um controle melhor de quando você tem que se medicar. Então, você recebe alertas no seu celular, ou então você recebe aí e-mails falando sobre o uso periódico de medicamento e como se medicar. Você tem aí apoio às atividades físicas, então você tem aí uma gama de profissionais aí de fisioterapia, de educação física, que monitoram as atividades físicas e nutricionais do seu paciente. Você tem aplicativos de comunicação, então você tem aí vários grupos aí que tratam com médicos e radiologistas, profissionais de saúde, no geral, que podem se conversar entre eles. Aplicativos de apoio médico que permitem você relatar situações de emergência e urgência de forma colaborativa, e os médicos que têm disponibilidade podem estar atendendo naqueles momentos ali de forma voluntária ou de forma a ser acertada. Você tem também aplicativos que permitem marcação de consulta, então o paciente pode marcar, desmarcar e reagendar as consultas. Aplicativos que apoiam aí a farmácia, então permitem que você tenha acesso a informações como bulário, por exemplo, com as condições médicas, e também permitem que você veja preços de medicamentos ali, né? E toda a gestão de farmácia. E aplicativos de decisão clínica também, que permitem aí a integração de discussão de casos clínicos aí por aplicativo. Além disso, como eu falei para vocês, existem várias ações aí que estão sendo utilizadas e aplicadas nesse momento, e a tecnologia nunca foi tão necessária aí, a conectividade, essa questão de permitir que a tecnologia entre nesse mundo, e por isso que a gente tem aí uma evolução muito grande acontecendo a partir de agora. Essa ferramenta aqui, se a gente tiver a oportunidade no finalzinho, eu abro com vocês. Ela chama e-medicina. Ele é um aplicativo que permite que os médicos tenham condição de fazer tratamentos de telemedicina de formato gratuito. Obviamente que tem alguns serviços ali, alguns planos que são pagos, mas com essa ferramenta o médico tem condição, por exemplo, o médico, então, um especialista, pessoal da área da saúde, tem condição aí de atuar com a telemedicina, entendendo como que você agenda uma consulta, cadastrando seu paciente, marcando os horários, ativando os alertas, fazendo a sua prescrição base ali, o seu relatório do seu paciente, tudo isso de maneira gratuita, digital, e obviamente permite que você também trabalhe a questão do marketing da sua clínica, do seu negócio, e também permite contato mais próximo aí com o seu paciente. É uma ferramenta de graça, e eu queria depois, se a gente tiver um tempinho, a gente mostra para vocês funcionando, tá bom? Seguindo aqui, eu também tenho aqui os equipamentos Cisco, e aqui o pessoal da área técnica vai entender melhor o que eu vou falar, mas a Cisco ela sempre foi aí a empresa que foi precursora na questão de tecnologia, de conectividade de rede. E pensando nesse fator, a Cisco desenvolveu vários tipos de equipamentos que permitiam aí você ter aí a estrutura técnica necessária para poder trabalhar com a telemedicina. Desde você trabalhar com suítes, roteadores, servidores, firewalls, filtros de web, ou seja, toda a estrutura de redes ali hospitalar para poder manter funcionando a atuação estrutural ali do hospital, com backup, servidores, enfim, tudo aquilo que eu preciso de aparato para poder manter funcionando o meu hospital ali em questão de serviços de sistemas de segurança da informação. Também com os equipamentos de telefonia que permitem você fazer, por exemplo, as conferências por telefone, por tablets, até mesmo por chamadas ali de videoconferência. E o que eu acho legal também é esse instrumento aqui, ó, esse carrinho que a gente está vendo aqui, que ele é muito utilizado ali como conferência, ou seja, ele tem rodas, vocês conseguem perceber por aqui, né? E ele permite que você caminhe no hospital com esse equipamento. Então, esse equipamento ele tem forma autônoma, tem forma que não é autônoma, tem os modelos ali que ele anda sozinho pelo hospital, tem modelos que ele não anda sozinho pelo hospital, o pessoal puxa esse carrinho e coloca as pessoas ali num ambiente para atendimento em telemedicina. Então, a telemedicina se tornou um produto, né, com hospitais de referência. Então, caso um hospital ali menor tenha a condição de tenha a necessidade de atender um especialista, esse produto ele fica disponível, então o médico fica num estúdio, ou então na casa dele, onde ele estiver, e esse carrinho vai até o paciente, então é possível ver aí, por exemplo, o rosto do médico que está atendendo, e a câmera vai focar de frente ali com o seu paciente.
Em casos de emergência e urgência, muito utilizado para que você possa ter aí uma segunda opinião aí em diagnósticos com urgência, certo? Então, por exemplo, situações graves em UTIs, tem um exemplo que eu acho muito interessante ali no Hospital de Pedreira, que eles aplicaram a telemedicina, apesar de ser um hospital público, e a UTI diminuiu muito seus casos graves ali, justamente porque você tinha um vínculo específico com o Hospital Albert Einstein, com especialistas que estavam ajudando aí esses médicos a fazerem o tratamento. Agora vamos falar sobre inovação tecnológica, né? A gente não pode perder essa oportunidade de falar aí, por exemplo, das inteligências artificiais. Como eu disse para vocês no começo, são mais de 400 horas necessárias por dia para que o médico tivesse condição de aprender tudo. E ele não vai conseguir fazer isso. Porém, existem máquinas que podem fazer isso. Em destaque, eu queria destacar esse programa chamado IBM Watson Heart, voltado para a saúde, que é o equipamento, o supercomputador que permite tratar situações de diagnóstico com muita precisão e muito apoio. Então, basicamente, esse sistema de inteligência artificial e cognitiva, ele permite receber uma grande informação de o que está saindo de mais moderno, ou seja, ele consegue fazer uma leitura de artigos científicos, de pesquisas, consegue entender com maturidade os dados que são introduzidos ali sobre o paciente e pode até mesmo auxiliar no diagnóstico, ou seja, ele trabalha com probabilidades, permitindo que o médico verifique, um exemplo bem prático, o cara está com vários sintomas ali, está sintomático de várias questões ali, e você coloca isso no Watson como informação e ele pode, por exemplo, dar ali uma provável gripe, ou então uma provável, enfim, ele pode dar essa possibilidade para os médicos ali, auxiliando nos tratamentos. Então, o Watson, lógico, ele ainda é pequenininho, ele está crescendo, ele está sendo alimentado com os dados, então ele está, por exemplo, agora nesse momento aprendendo a fala do português. Existe o português que eu falo aqui em São Paulo, existe o português que as pessoas falam na parte nordeste, na parte sul. Então, esse tipo de linguagem é diferente, então a máquina está aprendendo hoje a se comunicar. Então, a gente tem essa facilidade aí com o IBM Watson, que também está apoiando aí serviços de saúde. Tudo bem? Continuando aqui, João, qualquer coisa você me chama aí, tá? Onde está sendo utilizada aí a telemedicina hoje na Covid-19? Nós temos aí ferramentas que são utilizadas aí de clínicas para clínicas, ou seja, é trabalhado aí a questão aí de cooperação entre os assuntos, né? E aí várias áreas estão sendo trabalhadas, como a dermatologia, a radiologia, o monitoramento, a mentoria, né? Cirúrgica e situações de trauma também. Você tem aí a parte de clínica com o paciente, que permite você trabalhar com vídeo, com telefone, com e-mail, com internet, ou seja, com as ferramentas ali, permitindo aí esse aconselhamento, esse diagnóstico à distância. E você também tem aí interações de paciente direto com a tecnologia. Ou seja, a própria tecnologia vai atender o paciente, dando ali orientações para ele aí de forma automatizada por chatbots, ou então até mesmo pela própria inteligência artificial, tratando de assuntos, logicamente, dentro da ética, dentro da possibilidade de tratar alguns assuntos que são pertinentes, tá bom? Até mesmo como a orientação, essa prevenção, tudo isso pode ser tratado aí com forma remota, sem necessariamente ter ali um médico atendendo, mas recomendando aquilo que foi orientado pelo médico, certo? Além disso, as novas tecnologias aqui, para a gente poder bater um papo do que está surgindo aí na área da saúde, e aí eu queria destacar algumas questões ali. Antes, por exemplo, você tinha aí um quadro de profissionais debruçando em cima de livros, de máquina, discutindo, pensando para tratar várias situações, e hoje a gente tem aí, por exemplo, com o Watson, uma resultabilidade muito maior, com o monitoramento sendo feito aí, às vezes apenas por um profissional e a máquina apoiando ele ali as decisões, ou então um grupo de pesquisadores tratando já com dados mais massivos ali que são disponibilizados. Então a pesquisa não é tão, ela passa a não ser naquele formato, ela passa a ser uma pesquisa dentro de um ambiente muito maior que tem capacidade de varrer a internet, de trazer artigos, de trazer soluções parecidas para poder auxiliar no diagnóstico e tratamento. Obviamente, soluções não são baratas, mas são aí interessantes. Outras tecnologias que estão emergindo aí agora são os exoesqueletos, né? Que seriam estruturas físicas ali que são programadas para poder ajudar as pessoas a se reabilitarem de forma motora. Então, é uma outra tendência da tecnologia aí na área da saúde.
A criação de órgãos artificiais, que nem o professor Alfredo tinha mencionado um pouquinho antes, também está acontecendo, baseado em impressoras 3D, que já trabalham aí com algumas questões aí do DNA e até mesmo de conseguir produzir aí tecidos, né? Também nós temos aí as operações inteligentes. Então, por exemplo, os carros autônomos têm essa possibilidade de tratamento de mal súbito, ou seja, o cara está passando mal no trânsito, ele está próximo de um hospital, e aí o carro está detectando ali, monitorando a sua condição de saúde, ele já pode encaminhar de urgência essa pessoa para o atendimento médico. Então, isso já é um estudo que está sendo tratado. Obviamente, existem questões éticas nessa questão de automação muito fortes, que estão sendo ainda observadas, mas é uma tendência da tecnologia aí para esse caminho. Outra coisa também é você estruturar o DNA, que permite que você remapeie o seu DNA. Então, esse trabalho com o DNA está sendo muito utilizado aí com a questão sintética, que é produzida a partir de pesquisa também de nanotecnologia. Nós temos também outra tendência como os robôs cirúrgicos, que permitem a operação em grande escala ali. O robô cirúrgico ele tem 8 vezes mais precisão do que a mão médica. Então, um cara pode estar lá nos Estados Unidos operando uma pessoa aqui em São Paulo com uma precisão maravilhosa, com conectividade, e isso torna aí uma cirurgia muito mais eu não digo para você que melhor, mas ele diminui aí a possibilidade do erro humano, né? Então, o robô médico, o robô cirúrgico, ele tem essa possibilidade. E as nanopartículas, a nanotecnologia, que pode, por exemplo, auxiliar no tratamento aí de doenças como câncer, matando as células cancerígenas e livrando elas do corpo. Então, esse tipo de tecnologia já existe e está combatendo vários tipos de cânceres que acontecem, então de outras enfermidades. Então, existem vários estudos voltados para essa área. A área que trata sobre isso aí a tecnologia aplicada a materiais, né? Então, ela permite que você tenha aí essa visão geral aí desse mercado. Então, a gente percebe nessa visão aí que a área de tecnologia ela está presente aí em vários momentos, em vários locais, e isso tudo permite que os profissionais que estejam engajados nessa área, tanto aqueles que vão fornecer serviços ali, que vão estar atuando nessas questões, como também os que vão consumir, eles precisam estar em conjunto, porque de fato a telemedicina ela democratiza o atendimento médico e permite aí que as pessoas tenham condição de serem tratadas ali em vários casos, certo? Eu vou parar minha apresentação aqui. Vou sair aqui. E vou abrir agora para a gente poder fazer algumas perguntinhas aí que possam ter surgido. Luiz, por enquanto o pessoal ainda não mandou nenhuma pergunta, eu pedi para eles mandarem. Pessoal, mandem perguntas aí a respeito sobre o tema, mas Luiz, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você. Primeiro, como que você deslumbra no futuro, daqui a 10, 20 anos, o avanço da telemedicina? João, muito boa a sua pergunta e eu posso te falar com uma tranquilidade muito grande. A gente vai entrar numa era agora de necessidade de conectividade muito grande por conta da pandemia. A pandemia vai ser um divisor de águas, isso eu tenho certeza. Então, eu imagino que a parte colaborativa vai aumentar, eu imagino que a questão de atuação médica também vai aumentar, profissionais que eram muito resistentes à telemedicina não vão ter outro caminho, então vai acontecer aí, de fato, essa popularização da telemedicina, o que vai permitir aí um avanço muito grande aí no cuidado e tratamento de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, o futuro daqui a 10 anos da telemedicina é o Watson ou outras inteligências artificiais tratando muito melhor ali dos seus diagnósticos. Vai permitir, por exemplo, que as pessoas tenham fácil acesso a esse tipo de tecnologia e também vão ser surgindo aí, com certeza, soluções aí inovadoras para a área da saúde que vão permitir salvar muitas vidas. Então, eu acredito que o caminho hoje da telemedicina seja o futuro da própria ação médica. Começou já a surgir as perguntas, e aqui eu vou comentar uma pergunta aqui do Rafael, vou passar para você. O Rafael perguntou o seguinte: e a telemedicina em comunidades mais pobres? Por que a divulgação parece até ser acessível, mas se limita à divulgação em videochamada? Muito boa a sua pergunta, viu, Rafael? Obrigado por participar com a gente.
Eu entendo que as comunidades mais pobres, elas têm aí algumas limitações que são físicas, né? Então, às vezes a gente está falando aqui de internet, mas os caras às vezes nem têm saneamento básico, não tem banheiro em casa, não tem chuveiro em casa. Então, a situação é um pouco mais difícil para esse caminho. Porém, o que a gente tem que entender é que a telemedicina trabalha com algumas frentes, né? Então, desde a frente da prevenção à frente mesmo de diagnóstico, ou seja, permite que você tenha aí uma condição de acertar de acordo com a necessidade. Então, eu imagino muito que as comunidades mais carentes, elas vão se beneficiar, sim, da telemedicina com a questão da prevenção. Ou seja, mesmo que o celular da pessoa seja ruinzinho, ele recebe um alerta de que ele tem que estar usando máscara, de que ele tem que estar lavando a mão. Então, alguns cuidados que são feitos da telemedicina podem chegar para essas comunidades. E, em contrapartida também, as UBSs, as UPAs, têm aí médicos que são clínicos gerais que atendem essa comunidade, que, se for necessário, podem fazer consultas com especialistas de fora. Então, eles têm essa condição aí também de permitir essa resolução um pouco maior. Logicamente, a gente sabe que tem locais aí que são mais difíceis. Eu vou dar um exemplo para vocês ali no Amazonas, por exemplo, que não existe nenhuma infraestrutura de serviço em saúde, e os caras têm acesso à internet por satélite. É o jeito que chega a internet lá para eles no meio de um barco. Como é que a telemedicina vai chegar ali para eles? Da mesma forma que a gente está falando agora. Ou seja, mesmo você tendo aí uma situação diferenciada, de algum jeito ou de outro, de uma escala maior ou menor, a atuação médica pode chegar nas pessoas sim. E o Rafael fez uma pergunta que eu iria fazer antes de ele fazer, mas bacana, ó, olha só, vou complementar então, olha só. Peraí, Rafael, deixa eu ver aqui, já começaram outras. Cadê, Rafael, cadê você? Como os médicos reagem ao IBM Watson? Eles têm algum receio quanto a perder o emprego? Porque, Olha, cara, essa pergunta é muito boa e eu já ouvi muita gente falando sobre esse assunto. Não, cara, o Watson ele não é médico. O Watson ele é um apoio ao médico, ou seja, ele é um camarada que vai dar uma estudada junto com o médico e o médico que vai ter que imputar as informações nele que ele quer, não é uma coisa que vai ser a cabeça do robô, ou seja, o médico vai alimentar essa base, o Watson vai processar essa base e vai trazer um resultado. Então, não adianta nada a inteligência artificial ter essa condição toda, mas ela não vai pensar pelo médico, é isso que é importante a gente entender. Ela simplesmente vai analisar um conjunto de dados, vai trazer informações que são relevantes para aquele assunto. Então é a mesma coisa que eu estou trabalhando aqui com vocês agora, falando sobre telemedicina. Eu posso ir na primeira página do Google, abrir o Wikipedia e ler o que é telemedicina, ou a gente pode abrir uma gama de universos e de experiências que já aconteceram e que acontecem nos hospitais, e eu trazer para você aí uma visão diferente. Então, essa é a questão da telemedicina. Você tem essas duas vertentes aí. Então, os médicos, eu acredito que a resistência deles aí maior é no uso da tecnologia e no acesso a essa tecnologia. Mas, no modo geral, a área da saúde é muito colaborativa. Então, a gente aprende na área da saúde desde as bases que ninguém funciona sozinho. Então, essa comunidade de médicos, por exemplo, tratando com essa ferramenta potente que é o Watson, vai permitir aí um avanço muito grande e eu imagino que isso só vem agregar. Agora, obviamente, as pessoas que têm mais dificuldade de aceitar a tecnologia vão sofrer um pouquinho mais na adaptação da ferramenta, que nem eu andar de charrete a vida inteira e de repente vem uma Mercedes para mim. Então, algumas adaptações vão ser feitas, mas eu também vou querer estar utilizando aí a Mercedes. o Ricardo fez uma outra pergunta aqui. Ele falou assim, ó, Luiz, pergunta eu não tenho não, mas acho muito interessante o avanço na tecnologia e na medicina no qual subiu aqui, no qual, caramba, medicina no campo qual o grau de medicina um técnico tem que ter para trabalhar nesta área? Você quer dizer em termos de conhecimentos de medicina? Porque eu acho que foi isso que ele quis dizer. Olha, cara, aqui eu vou entrar num ponto que é acho que a minha vida aqui. O técnico não é médico, né? Então a gente está falando agora sobre técnico de informática, por exemplo. Ele não é médico, ele não foi estudado, ele não estudou para aquela área, mas ele tem que preparar o ambiente para o médico. Então, para que ele possa preparar esse ambiente para o médico, então ele tem que ter aí, no mínimo, um discernimento do que acontece ali, dos processos, como eles funcionam, de como que funciona a mentalidade do médico para poder trazer um diagnóstico, para que ele possa ofertar a ferramenta que seja suficiente para poder tratar esse tipo de questão. Então, para você que é da área da técnica,
e aí eu acho que é importante, e eu vou até trazer alguns exemplos para vocês, é importante você ter um viés técnico, mas também é importante você ter um viés, um olhar ali, um carinho pela área da saúde, para que você tenha condição aí, talvez, de programar ou de estruturar uma rede pensando nessa situação. E para deixar claro mais uma coisa, na questão da telemedicina, se a sua rede falhar, por exemplo, em acesso à internet ou acesso a dados e tal, você pode estar colocando em risco pacientes. Né? Então a gente passa de uma questão que seja só comercial da tecnologia e passa para uma questão de salvar vidas. E isso tudo é muito interessante para que você possa entender a dimensão que é. Imagina que você está trabalhando com uma conexão aí de emergência e urgência ali no hospital, o médico precisa tratar com outro médico especialista e a sua rede cai. Então, o nosso olhar técnico passa a ser mais cuidadoso, né? Como técnicos de informática. E também os ambientes que vão ser estruturados aí têm que ser olhados dessa questão. Eu tenho um exemplo de uma aluna minha que fez o técnico de enfermagem. Ela entrou num hospital de referência, o Sírio-Libanês, e depois ela trabalhando ali dentro por um tempinho, fez a faculdade de enfermagem, depois ela começou a entrar em alguns projetos, entrou na área de telemedicina do Sírio-Libanês, e ela foi fazer TI, porque ela já tinha expertise em saúde e ela precisava ter expertise em tecnologia. Então, ela dentro do seu ambiente, ela começou a estudar a área de tecnologia. Então, existem também essa questão oposta de pessoas de TI que já têm a formação técnica, mas precisam entender um pouquinho melhor como é que funciona aí as ações médicas, a ação do corpo de enfermagem, então passam para esse estudo também, para que possam se ambientar. Então, tudo é questão de aprendizagem. Outra pergunta aqui, Luiz, é o seguinte. Ela vem do Paulo. Aí o Paulo fala assim, ó, Luiz, não seria importante a medicina investir em programas e software que façam a iridologia e iris diagnose para prevenção e tratamento de doenças que a pessoa não sabia que subiu aqui, gente, calma aí. Não sabia o que tinham? Eu não entendi muito o termo que ele usou, João, mas eu vou tentar responder o que eu acho que é esse sentido que ele falou. Existem vários campos de pesquisa, Paulo, que têm aí tratado com questões de inovação em saúde. O monitoramento de saúde, que é o que eu acho que está querendo dizer, ele é muito comum a partir de agora. Né? Então, a nanotecnologia, em início, ela trabalha com monitoramento. Então, a gente não tem uma solução que seja plena para tudo, mas algumas questões ali essenciais, como, por exemplo, batimento cardíaco, temperatura, às vezes até mesmo o uso de medicações, ele já pode ser utilizado baseado em telemedicina. Então, a saúde ela tem essa preocupação de como estar mais próxima do paciente. E a gente trabalha como ferramenta. Então, a telemedicina passa a ser uma ferramenta importante aí para esses casos. Logicamente que a gente tem muito a evoluir, né? A gente está entrando numa área aí que a gente até comentou ontem um pouquinho, que é a área do cyborg, que é onde as pessoas começam a incrementar elementos aí de tecnologia nos próprios corpos, mas isso ainda é muito cru ainda e eu acho que vai caminhar a partir de pesquisa. Então, meu desafio para você começa a pensar aí, ó, o que a gente pode criar aí de diferente, e vamos pensar numa problemática aí que pode existir, para que possa ser trabalhado, então, numa pesquisa para a solução. E isso é importante também, João, até aproveitando, cara, a gente pesquisa, gente, e estudo, é isso. É você ter um problema que você imagina, pô, por que ninguém está fazendo isso? Pô, vou lá fazer. E aí a gente começa a fazer embriões aí de pesquisa. Você, toda essa palestra aí me fez pensar numa coisa aqui, Luiz. Não sei, talvez até já exista algum estudo ou algum aplicativo que já faça isso, né? Com certeza deve ter, e você acha que vai conseguir me responder isso. De algum monitoramento, por exemplo, a pessoa usa um próprio celular ou aqueles relógios, né, que monitoram o batimento cardíaco, e se, por exemplo, a pessoa está tendo um infarto, e de repente esse relógio dispara um alarme para algum médico que está próximo dele para Já acontece, João. não ter que esperar uma ambulância chegar, algum médico, opa, tá alguém infartando aqui no meu prédio, deixa eu ir lá ajudar. Tem algum tipo de... Já acontece, não aqui no Brasil com tanta popularidade, mas alguns países como a China, por exemplo, ele já tem aí uma comunidade aí de pronto-socorro baseada em dados, né? Então, por exemplo, eu moro num prédio e eu sou enfermeiro, e aí eu tenho ali uma comunidade que está sendo ali, que mora naquele mesmo ambiente. Alguma questão alguma detecção ali
um pouco diferente, já é alertado ali aquela comunidade e quem está mais próximo vai lá e atende. Então isso já existe sim, obviamente que isso vai se popularizar daqui para frente, mas já existe esse senso de comunidade aí em questão de saúde, sim. Bacana, vou ler aqui então os outros comentários. Ó, veio do Wilson. Wilson. Professor Wilson, cara. Professor Wilson. Professor Wilson. Professor Wilson. Obrigado pela presença, viu, professor? Trabalha comigo aí no Colégio Adventista há muito tempo. Obrigado pela participação. Ele fez vários comentários aqui. Então, por exemplo, ó, ele falou o seguinte: a telemedicina está presente no meio diagnóstico em radiologia e análises clínicas laboratorial. Outros comentários aqui deles são o seguinte: talvez a nova geração médica tenha mais facilidade do que os médicos da terceira idade. Perfeito. É isso mesmo. Não tem muito para onde correr, né? Então, as pessoas com mais dificuldade em manusear aplicativos, às vezes até mesmo usar WhatsApp, vão ter mais dificuldade mesmo de imputar isso, mas em contrapartida, depois que vocês perceberem, os médicos perceberem até o corpo de enfermagem que também é resistente a essa área, perceber a qualidade que se dá quando você tem apoio aí de sistemas e apoio à telemedicina, é muito importante, facilita muito o trabalho. Então é importante que, assim, por exemplo, eu estou olhando para um ponto, eu sei que ele é preto, e várias pessoas que estão em volta a mim estão olhando que o ponto é preto, e aí eu vou lá e olho para o computador e falo, é preto? Quer dizer, então, cara, aqui a coisa melhorou muito. Então eu tenho mais tranquilidade para poder fazer a ação. Obviamente, isso tem que ficar muito claro, a máquina nunca vai substituir o diagnóstico médico, isso não vai acontecer, mas ela vai apoiar de uma forma muito tranquila. Então, se você tem aí uma geração nova chegando, a geração antiga vai aprendendo com ela também. Então, às vezes, o médico antigo tem muito mais experiência de vida, pela questão de estar ali o dia a dia trabalhando, e o médico novo não tem isso. Mas o médico novo, ele pode, por exemplo, ter essa expertise para a tecnologia muito aflorada e pode auxiliar um ao outro. Então, como a gente falou com uma equipe, é um apoiando o outro. A mesma coisa com o campo de enfermagem. Às vezes tem enfermeiros aí que estão há 30, 40 anos no hospital ali, lidando diariamente com várias questões, e a gente sabe que é uma loucura, é uma rotina muito desgastante, porque você tem aí paciente entrando, paciente saindo, e vários processos e procedimentos sendo realizados. E quando você tem aí, por exemplo, uma automação na distribuição de leitos, uma automação para poder você registrar a tratativa com o paciente, os dados sendo gerados e o corpo clínico todo trabalhando de forma muito mais assertiva, você tem uma condição melhor de tratamento do paciente. Então, isso tudo permite que você tenha aí um melhor diagnóstico, um melhor tratamento e permite uma agilidade muito maior. Ou seja, para resumir, o que o paciente quer? Ele quer entrar no hospital, ser atendido e sair fora. Esse é o sonho ideal. Então, para que isso aconteça, e isso aconteça em forma de fluxo, esses sistemas de informação, essa atuação médica, ela pode ser muito melhor. E pensando na telemedicina, é muito melhor ainda, em vez do cara vir até aqui ser atendido, eu posso atender ele de forma à distância. Ou seja, eu minimizei os custos, atendi da mesma forma, fidelizei o meu paciente, meu cliente, e a mesma questão foi tratada aqui também. Então, eu acho que são pontos aí a ser considerados, e eu imagino que esse mercado, mesmo os mais antigos, vai ser aí adaptado à medida que o tempo vai passando. E agora, ainda mais com a Covid agora, que obrigou muita gente que não se adaptava de jeito nenhum a entrar, a mergulhar de cabeça na telemedicina por uma questão de necessidade. Bacana, Luiz. Vou comentar mais algumas perguntas aqui. O professor Wilson, ele fez mais alguns comentários. Ele colocou assim, ó, no mundo ideal, os técnicos com formação em saúde, advogados teriam formação em saúde, e ele aproveitou aqui também, o importante, falou que foi uma boa aula, muito atual, e traduziu super bem a realidade. Então ele fez um elogio aí à sua Obrigado, palestra. Wilson. E, bom, vamos aqui aqui, ó. O Paulo, há investimentos na nanotecnologia para tratamento de doenças? Poxa, cara, muito, muito. E eu venho de um camping de faculdade, que o João também estudou lá na Mackenzie, que tem um departamento só para isso. Então, a nanotecnologia agora, apostando muito no grafeno, que é um elemento aí que está sendo muito em alta, ele tem sido pesquisado e testado, então é feito vários testes clínicos ali, para poder ver a eficiência dessas questões. Então, você tem aí desde questões simples, por exemplo, de monitoramento de energia corpórea, baseado em grafeno, a
programas, robôs sintéticos que vão combater doenças. Então, a nanotecnologia está em alta, assim, um crescente muito grande, e até mesmo em questão da Covid, que acho que é interessante a gente mencionar, por conta do momento, existem aí vários estudos clínicos que tentam entender o que pode ser feito com robôs sintéticos ali para bloquear essa entrada do vírus na célula. Então, existem vários campos de pesquisa que estão indo nisso, e muita gente aposta que a solução aí para a Covid-19 não vai ser uma vacina, vai ser sim o nanorobô entrando na corrente sanguínea e fazendo esse papel. Então, tem várias linhas de pesquisa e de estudo que são voltadas para essa área aí. E falando um pouquinho sobre o que o Wilson falou, o mundo ideal seria que advogados tivessem formação em saúde, técnicos tivessem formação em saúde e o próprio pessoal da saúde tivesse formação em questão técnica. E a gente sabe que isso vai acontecendo à medida que a sociedade vai evoluindo e os contextos tecnológicos vão aparecendo de acordo com as necessidades. Quem diria que um dia a gente estaria fazendo uma palestra dessa usando esse tipo de recurso? Então, acho que aos poucos a telemedicina vai ganhando sua força e os colaboradores, as pessoas que são interessadas, cada um na sua especificidade, têm condição aí de atender aí nesse corpo todo. Então, acho que a grande mensagem da telemedicina é o senso de comunidade. Bacana, Luiz. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Ricardo. Ele perguntou assim, ó, qual a porta de entrada para a telemedicina, para entrar nesse mundo da telemedicina? Cara, porta de entrada, minhas dicas para vocês agora. Primeiro, participem de comunidades. Eu acho que é o primeiro ponto. Desde quando eu comecei a procurar entender sobre esse assunto, eu estou falando para vocês aí de 2008, 2009, quando a gente nem tinha sistemas de informação em saúde, a gente estava começando aí com prontuário eletrônico aqui no Brasil, e desde aquela época eu venho acompanhando essa evolução por meio de médicos e especialistas que já tinham defendido essa bandeira. Então, a primeira coisa que eu recomendo para você é um bom network, é entrar no LinkedIn, ver as pessoas de referência sobre isso, pedir auxílio, pedir para que apresentem conteúdos para que você possa estar entendendo um pouco mais desse mundo da telemedicina. Em contrapartida, aposte nos conhecimentos em aplicações, aposte no conhecimento em redes, porque para técnico vai ser essencial para dar suporte a isso tudo. E quando você tiver condição, procura um curso da área da saúde, porque eu acho que valoriza muito o entendimento. Então, eu acho que para a gente que trabalha na área técnica, entender o funcionamento de uma estrutura de saúde, entender como é que funciona, pelo menos ali, a rotina do pessoal de hospital, pode ser importante para você poder trazer soluções ali que possam resolver problemas ali para o pessoal da área médica. E mais um comentário aqui do professor Wilson. É importante o incremento da tecnologia. Reduz custo, aumenta a possibilidade prognóstica e reduz tempo de internação. Perfeito. Mudanças de paradigmas. Essa é a vantagem, cara. É você tentar tratar de forma mais rápida possível, debater o assunto mais rápido possível, porque quem trabalha na saúde sabe que tempo é vida, e a gente tem aí um tempo, às vezes, muito curto para poder tomar ações muito rápidas, e a ação fica e o que você fizer de certo ou errado vai ser a consequência aí do seu paciente. Então, quanto mais agilidade tiver, tanto no diagnóstico por imagem, que é uma das áreas que tem aí crescido exponencialmente na questão da medicina. Então, esse tipo de questão é muito importante, acho que envolve muito a necessidade aí de atuação médica. Então, eu acredito sim que em várias áreas, e na radiologia, que é uma das áreas que eu acho que mais vai consumir isso, esse time de tratamento é importante. Então, eu acredito sim que é um momento de se falar de telemedicina, eu acredito que seja um momento de você aprender sobre isso, porque realmente vai ser o que vai fazer o divisor de águas ali no futuro, e é o que a gente tem aí disponível hoje no mercado. Vamos então para a última pergunta. Na verdade, é um comentário do professor Wilson, e ele disse que no ano passado ele participou de um congresso médico de radiologia. E lá, nessa palestra, foi dito que em um futuro próximo não precisará mais ter um médico radiologista. O robô já faz o diagnóstico. O que você acha disso aí, Luiz?
Cara, eu não acho impossível, não. Acho que é uma questão que pode acontecer, né? Eu imagino que isso pode demorar um pouquinho, mas não é impossível, não, porque o diagnóstico ele vai ser muito mais. As bases de dados vão ser muito mais robustas, né? Então, as condições ali, essa gama de. Cada pessoa é uma pessoa, cada imagem é uma imagem, isso a gente sabe ali, tem essa certeza. Mas a gente entende que o diagnóstico em si pode sair muito mais rápido. Agora tem umas questões também. Diagnóstico por imagem tem aí as suas vertentes, né? Então você tem ali os tipos de radiologia, os tipos de raios que vão ser utilizados, a questão de contraste, tudo isso é envolvido nessa área. Então tem muitas coisas que o robô vai aprender de fato a lidar, e tem muitas coisas também que vão precisar ainda da ação humana, como por exemplo a questão de posicionamento, a questão de, de dos exames com contraste. Então, tudo isso ainda pode ser que seja necessária a questão humana, mas para diagnóstico em si, ou seja, para a imagem chegar no computador ali, a possibilidade do Watson fazer esse tipo de tratamento mais rápido e mais assertivo do que o médico é muito maior. Eu acho que dá tempo para uma saideira, né, Luiz? Opa, vamos aí. Essa aqui é do professor Fábio. Ele colocou o seguinte comentário. Abre aspas. Falei com o professor da ESA sobre a importância da TI em radiologia. Ele disse que os alunos estavam começando a se adaptar, mas tinham dificuldade. Pensando assim, alunos de informática podem dar treinamentos, inclusive cobrando para os outros profissionais. As máquinas ajudam a reduzir o risco de doença nos profissionais de saúde. Perfeito, cara. Eu acho que isso é importante, essa questão de interdisciplinaridade, porque o pessoal da área técnica tem mais facilidade com as ferramentas. E o pessoal, às vezes, estudantes de radiologia, até mesmo os profissionais de radiologia, nem sempre tem essa facilidade. Porém, existem vários campos de atuação, né? Então, existem campos que a radiologia necessita muito da questão da máquina, tem campos que não. Tem campos que não necessitam especificamente daquele momento ali, depende muito do exame que vai ser feito, depende muito da atuação. Mas eu, sem dúvida nenhuma, acredito que o pessoal de TI tem essa condição de dar esse suporte aí. E esse é o ponto. Acho que o técnico de informática ele tem que ter essa visão macro das situações e pensar qual solução é mais assertiva para aquele momento. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem muito a colaborar com a área, como também a área de radiologia tem muito a colaborar com a gente, porque eles têm aí um conhecimento de imagem, um conhecimento de possibilidades de imagem muito maior que a gente, e eles têm essa facilidade aí de entender aí o que está atrelados aí à área de atuação. Bacana, acho que a gente já pode então finalizar por hoje, né? Infelizmente não conseguiremos, necessitamos parar agora, né? E agradeço muito a ótima palestra que o professor Luiz concedeu para nós, né? E estendo o convite a todos para que continue acompanhando, né, o simpósio online de tecnologia. À noite, a partir das 19 horas de hoje, teremos mais palestras, e assim continuará amanhã de manhã, a partir das 9 da manhã, das 9 ao meio-dia, e também amanhã à noite, também das 19 horas, das 7 da noite até as 10 da noite. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Luiz. Obrigado. Eu queria só deixar registrado uma questão. Agradeço muito aí a participação de vocês, agradeço muito o empenho de todo mundo aqui participando do nosso simpósio. Eu acho que a gente tem alcançado um grau de maturidade muito grande na questão de tecnologia, abrindo isso para o mercado. Então, todas as áreas que a gente está atuando agora nesse momento, elas são importantes, são relevantes e vão chegar aí no princípio, que o princípio que na minha cabeça, e acho que de todo mundo aqui, é como proteger e como tratar esse contato humano. E a gente tem aí a possibilidade de ter esses recursos justamente para poder permitir esse contato humano muito maior. Então, quando a gente fala sobre humanização, é justamente entender esse contexto. Humanização, na verdade, é você permitir o contato com as pessoas. Esse contato pode ser muitas vezes feito por ambiente virtual. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês aqui hoje, mostrar esse lado aí da saúde, e eu espero muito que essas possibilidades possam salvar muitas vidas, que é fundamentalmente o objetivo da telemedicina. Bacana então, pessoal. Então, nos vemos mais tarde, a partir das 19 horas hoje, tá bom? E lembre-se que amanhã, de manhã e à noite também teremos palestra. Tá ok? Obrigadão, gente. Até Tchau, mais. pessoal. Valeu.